escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. A paz do Senhor, queridos juniores, tudo bem com vocês? Então, eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para aprendermos da palavra de Deus através dessa videoaula. E o tema da nossa lição de hoje é Igreja, um lugar onde se fala a verdade. Pelo tema, já deu para a gente perceber sobre o que vamos falar hoje. Sim, nós vamos falar sobre verdade. Sobre verdade. Mas qual é o oposto da verdade? O oposto de verdade é mentira. Verdade e mentira são dois caminhos totalmente opostos um do outro. Bom, o nosso versículo de hoje está aqui registrado no livro O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Essas palavras foi Jesus que proferiu. Nós sabemos que todo o caminho leva a algum lugar, não é verdade? Todo caminho leva a algum lugar. Mas para chegar ao céu só existe um caminho, só um caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. E Ele mesmo que afirma aqui no versículo em que lemos que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Deus sempre cuida do seu povo e quer estar perto dele. E Deus sempre nos orienta a seguir pelo caminho correto. Como Deus faz essas coisas? Deus usa as pessoas, como os nossos pais, os professores da escola bíblica dominical, os pastores, para nos orientar sobre o caminho correto. E principalmente Deus, Ele fala conosco, Ele usa a palavra, a Bíblia, que ela é o manual que devemos seguir o caminho certo. Jesus, Ele é o único Filho de Deus e Ele veio ao mundo para morrer em nosso lugar. E quando Ele esteve aqui, Ele andou e falou a verdade, porque Ele é a verdade. E Ele nos deixou o exemplo de como nós devemos andar, andar na verdade. E Ele também nos disse que a única maneira de chegarmos a Deus é através dele, o próprio Jesus Cristo. Só Ele pode nos conduzir a Deus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E você, criança, adolescente, que não recebeu Jesus como seu Salvador, hoje você pode receber Jesus e andar na verdade, tá? Como aquele que tem Jesus no seu coração. Não perca a oportunidade de recebê-lo hoje. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos afirma. Jesus Cristo que afirmou na sua palavra que o diabo, ele é o pai da mentira. O diabo, ele é o pai da mentira. E quando Jesus afirmou essas palavras, ele estava lá na sua terra, em Israel, conversando com os judeus religiosos que diziam que serviam a Deus, diziam que seguiam o caminho reto, o caminho correto, que servia a Deus. Eles diziam que eram bondosos, honestos, que faziam tudo corretamente. Mas Jesus conhecia muito bem o coração daqueles judeus e sabia que de bondosos eles não tinham nada.
E Jesus falou na cara deles: vocês mentem, vocês são filhos do diabo e vocês querem fazer a vontade do vosso pai, que é o diabo. Jesus os repreendeu naquele momento, mas também Jesus deu uma chance, deu uma maneira para que eles fossem libertos. E ali em João 8,31, Jesus disse para os judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando recebemos a palavra de Deus em nossa vida, nós temos a verdade no nosso coração e então toda a nossa vida ela é transformada pela palavra, pelo poder de Deus. E sabe, em nós, quando nós recebemos a palavra que é Jesus no nosso coração, não há mais lugar para a mentira. Nós não podemos mais ter a mentira permanente na nossa vida, não mais. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela agora habita em nosso coração. Ela faz parte da nossa vida. Então não há lugar mais para a mentira no nosso coração. Além da mentira não agradar a Deus, ela traz consequências graves em relação às pessoas à nossa volta. Porque muitas vezes nós, para nos livrar de um problema com um amigo, com um colega de escola, com um grupo, com os pais, nós mentimos. Às vezes mentimos até para nos tornar populares, para as pessoas rirem do que estamos falando. Mas isso não é bom. Sabe por quê? Porque a mentira, ela é, como uma mancha. Essa aqui é a mancha da mentira. E essa mentira, essa mancha, ela pode, estragar, acabar com a nossa reputação. E quando nós mentimos, não adianta. Logo, logo, a mentira é descoberta. Sabe por quê? Porque toda mentira, tem pernas curtas. Sim, toda mentira tem pernas curtas, não é assim que diz o ditado? E logo, logo todos descobrem a sua mentira. E afinal, quem quer ser amigo de um mentiroso? Quem vai confiar numa pessoa que mente, não é verdade? Essas são as consequências que a mentira traz para a nossa vida. E aí nós ficamos envergonhados. E muitas vezes aquela popularidade que queremos ganhar através da mentira acaba nos deixando só e sem amigos e assim como uma pessoa que ninguém confia. Então, nós temos que ter muito cuidado e nós precisamos falar sempre a verdade. O conselho que a Bíblia nos diz, nos traz, é para que sempre nós falemos a verdade em qualquer situação, ainda que sejamos castigados por algo errado que praticamos, nós devemos ter coragem e falar e afirmar a verdade, porque é isso que o Senhor quer, é isso que agrada a Deus. E quando às vezes você pode se encontrar em uma situação difícil, que você pensa, eu vou mentir, eu não posso, eu tenho que me livrar dessa situação. Escute, você como um servo de Deus, você tem que neste momento, fazer o quê? Parar, você precisa parar, dizer para si mesmo, ei, stop, eu sou um servo de Deus e eu não posso mentir. E nesse momento você deve, fazer uma conversão, dar meia volta e voltar para a verdade, porque a verdade sempre é a melhor coisa a se fazer. Sabe, juniores, a igreja é um lugar onde se fala a verdade.
É, realmente, porque lá é um lugar especial, onde nós aprendemos a palavra de Deus. Mas a igreja, o templo, o lugar onde nós congregamos, na verdade, os bancos, as paredes, elas não podem ouvir, não podem aprender nada. Sabe por quê? Porque a igreja verdadeira somos nós, sou eu e você. E lá nós aprendemos a verdade, mas nós também devemos mostrar a verdade através das nossas atitudes. Nós devemos mostrar a verdade através das nossas atitudes. Não podemos andar na mentira e na verdade, porque a igreja somos nós e o mundo está olhando para nós. As pessoas lá fora estão olhando para nós e eles querem ver a verdade que é Cristo em nós. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 24 e 25, ele mesmo nos diz uma verdade, que ele diz que recebeu do Senhor. E ele diz que a igreja, ela é o corpo de Cristo. E ninguém que está na igreja, nenhum irmão, pode mentir para o outro. Porque se ele mentir para outro irmão, ele está enganando a si mesmo. E quem engana a si mesmo, quem mente para si mesmo, diz Paulo, que está, sem juízo. Por isso, meus queridos alunos, vocês prestem atenção. Andem na verdade, porque a mentira é pecado. A mentira é um pecado muito feio e ela não agrada a Deus. A mentira só nos traz vergonha e destruição. Mas falar a verdade tem a sua recompensa. A verdade nos dá o céu como herança, porque o céu espera aqueles que andam e falam a verdade. Se você, querido Junior, tem agora sentido no seu coração que essa palavra tocou em você e você tem mentido, né? É hora de você orar, pedir perdão a Deus, voltar, fazer uma conversão, voltar para a palavra do Senhor, voltar para a verdade. Você quer orar comigo nesta manhã, pedir perdão a Deus? Então vamos lá. Senhor Deus, nesta tarde eu te agradeço por ouvir a tua palavra. Peço perdão, ó Pai, por às vezes mentir. Quero que o Senhor me ajude a andar na verdade, a andar no caminho certo. Eu preciso que o Senhor me dê temor e que eu ande na verdade, porque eu não quero mais mentir. Me perdoa, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E eu quero terminar essa lição contando uma história para a sua reflexão. Lá na China havia um imperador. Esse imperador, ele não tinha filhos e ele queria um herdeiro para o trono do Império da China. Então, ele resolveu convidar todos os meninos do Império entre 8 e 12 anos de idade. E aí, então, entre esses meninos, ele escolheria aquele que seria o novo imperador da China, o seu herdeiro. Então, ele reuniu no dia marcado todos os meninos e deu uma pequena semente para cada um deles e disse: vão para suas casas e aí vocês plantem, cuidem dessa semente e ao final de 1 ano, todos vocês estarão aqui e eu vou anunciar quem será o novo imperador da China. Entre esses meninos, havia um menino que se chamava Tai. Tai era um menino que estava entre os outros e ele pegou a sua semente e foi para a sua casa. Tai pegou um vaso, plantou a sua semente, cuidou, regou com muito carinho da sua semente. Mas o tempo foi passando e estava quase chegando a época de Tai se apresentar ao imperador. Mas a sua semente não nasceu, não havia nascido nada, nenhuma planta. E Tai foi ficando triste e resolveu ir conversar com o seu avô. Então ele perguntou ao seu avô: vovô, eu
já está quase no dia de eu me apresentar ao imperador. E olha, eu cuidei da minha semente, eu estou cuidando, plantando, mas não nasce nenhuma semente no meu vaso. As sementes dos outros colegas meus já está grande, deram plantas, uns com flores, outros com frutos, e o meu nada, vovô. O que eu faço? E o vovô de Tai aconselhou ele e disse: Tai, fale a verdade, meu filho. E chegou o grande dia de se apresentarem ao imperador. Então estavam todos os meninos lá, cada um com um vaso mais lindo que o outro, um com flores, outros com frutos, e fez aquela fila enorme em frente ao imperador. E o imperador olhou cada vaso de cada menino. E Tai estava lá no fim da fila, triste, cabisbaixo, com muita vergonha, nem levantava a cabeça, porque o seu vaso não tinha nada, o seu vaso não tinha nascido uma planta sequer. Então chegou a vez de Tai, e ele nem olhava no rosto do imperador, com medo do que poderia acontecer, com medo até mesmo dele ser castigado. E o imperador perguntou para ele: cadê a sua planta? E ele falou, muito envergonhado, que toda a verdade, ele contou toda a verdade para o imperador. E aí o imperador levantou o rosto de Tai, e quando Tai olhou no rosto do imperador, o imperador estava com um sorriso enorme e disse: achei o novo imperador da China. Tai, você é o novo imperador da China. Tai se assustou, ficou assim atônito. E o imperador falou: Tai, eu dei sementes a todos os meninos, mas todas as sementes eram estéreis, elas não podiam produzir fruto algum, não podiam nascer. E todos os meninos me enganaram, trocaram as sementes, mas você foi o único que falou a verdade. Você foi o único que não trocou a sua semente, Tai. Por isso, você é o novo imperador da China e você será um excelente imperador, Tai, porque a semente da verdade está dentro de você. Sabe o que aprendemos com essa história? Que falar a verdade fez de Tai o herdeiro do trono do império da China. Ele se tornou o imperador da China. E você, que é filho de Deus, falando a verdade, você vai se tornar o herdeiro do reino dos céus por toda a eternidade. Não se esqueça disso, querido Junior. Deus abençoe você. Um beijo no seu coração. Tchau!